Bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar em uma das histórias mais poderosas e inspiradoras da Bíblia, a história da rainha Esther. É um conto de coragem, fé e intervenção divina, que ainda ressoa em nossos corações hoje. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like de gratidão e fique conosco até o final. Esther era órfã, criada por seu primo Mardoqueu, na cidade de Susã. Apesar de suas origens humildes, Esther estava destinada à grandeza. Quando o rei Xerxes da Pérsia procurava uma nova rainha, Esther foi levada ao palácio. Sua beleza e graça conquistaram o favor do rei, e ela foi coroada rainha. Mas a verdadeira beleza de Esther estava em seu interior, sua coragem e fé em Deus. Mas tempos sombrios estavam à frente. Ramã, poderoso e malvado conselheiro do rei, arquitetou um plano para aniquilar o povo judeu. Ele convenceu o rei Xerxes a emitir um decreto que levaria à destruição deles. Mardoqueu se voltou para Esther, incentivando-a a usar sua posição para salvar seu povo. Era uma tarefa perigosa. Aproximar-se do rei sem ser convocada poderia resultar em morte. Mas as palavras de Mardoqueu eram poderosas. Quem sabe se não foi por um momento como este que você chegou à posição de rainha. Esther convocou um jejum, pedindo a todos os judeus em Susã que se unissem a ela. Ela buscou orientação e a força de Deus, sabendo do risco que estava prestes a correr. Com coragem, alimentada pela fé, Esther se aproximou do rei Xerxes. Seu coração batia forte, mas sua determinação era inabalável. O rei estendeu seu cetro dourado, poupando sua vida e concedendo-lhe um pedido. Em uma reviravolta dramática, Esther revelou o plano perverso de Ramã ao rei. O rei Xerxes ficou enfurecido e ordenou que Ramã fosse executado. O povo judeu foi salvo e a coragem de Esther foi celebrada. A história de Esther é um testemunho do poder, da fé e da importância de defender o que é certo, mesmo diante de grandes adversidades. Sua coragem nos lembra que nós também podemos fazer a diferença no mundo, não importa nossas circunstâncias. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Esther 4:14. Lembre-se, assim como Esther, você tem um propósito, você tem a força dentro de você para enfrentar desafios e defender o que é certo. Acredite em si mesmo e confie no plano de Deus para a sua vida. Mas vamos detalhar um pouco mais a história de Esther. Esther, cujo nome hebraico era Hadassah, nasceu em uma época de grande turbulência para o povo judeu. Eles viviam no exílio, espalhados pelo vasto império persa. Esther era órfã. Seus pais faleceram quando ela era muito jovem e ela foi criada por seu primo Mardoqueu, um homem piedoso e respeitado entre os judeus em Susã, a capital do império. Desde cedo, Mardoqueu inculcou em Esther uma profunda fé em Deus e um forte senso de identidade como parte do povo escolhido. Ele lhe ensinou as tradições, as histórias e as leis de sua fé, preparando-a para viver com integridade e coragem, mesmo em uma terra estrangeira. Esther cresceu sendo conhecida por sua gentileza e beleza, não apenas física, mas também interior. Sua bondade e caráter forte a tornaram querida por todos ao redor. Quando o rei Xerxes repudiou sua rainha Vasti, ele ordenou que fosse feita uma busca por todo o império para encontrar a mulher mais bela e digna para se tornar a nova rainha. Esther, com sua beleza radiante e graça natural, foi uma das jovens escolhidas para ser levada ao palácio. No palácio, Esther passou por um ano de preparações especiais, tratamentos de beleza e instruções sobre as complexas regras e etiqueta da corte persa. Durante todo esse tempo, ela manteve em segredo sua verdadeira identidade judaica, conforme aconselhado
opor Mardoqueu. Quando finalmente chegou o momento de encontrar o rei, Esther brilhou. Sua beleza, combinada com sua graça e dignidade, conquistou o coração do rei Xerxes, que a escolheu como sua nova rainha, coroando-a em uma cerimônia grandiosa. A história de Esther, desde suas origens humildes como uma órfã judia até sua ascensão como rainha da Pérsia, é uma poderosa lembrança de que Deus tem um plano para cada um de nós, não importa nossas circunstâncias. Sua coragem e fé nos inspiram a acreditar que mesmo nos momentos mais difíceis, podemos fazer a diferença. Lembre-se, assim como Esther, você tem um propósito. Você tem a força dentro de você para enfrentar desafios e defender o que é certo. Acredite em si mesmo e confie nos planos de Deus para a sua vida. A história de Esther é muito mais do que um relato histórico. Ela é uma fonte inesgotável de inspiração. Esther nos ensina várias lições importantes, que são extremamente relevantes para as mulheres de hoje. Primeira lição: coragem para enfrentar desafios. Esther teve a coragem de se apresentar ao rei Xerxes, sem ser chamada, sabendo que isso poderia custar sua vida. Hoje, essa coragem ressoa com mulheres que enfrentam desafios significativos em suas carreiras, famílias e comunidades. Ela nos lembra que, mesmo diante do medo, podemos encontrar a força para defender o que é certo e lutar por aquilo que acreditamos. Segunda lição: fé e resiliência. A fé inabalável de Esther em Deus e sua resiliência diante das adversidades são exemplos poderosos para as mulheres de hoje. Em um momento cheio de incertezas e desafios, manter a fé e perseverar é crucial. Esther nos mostra que, com fé, podemos superar qualquer obstáculo. Terceira lição: uso da influência para o bem. Esther usou sua posição de influência como rainha para salvar seu povo. Isso nos lembra que as mulheres têm um papel vital na liderança e podem usar suas vozes e posições de influência para promover a justiça e o bem-estar dos outros, seja no local de trabalho, na política ou na comunidade. As mulheres têm o poder de fazer uma diferença significativa. Quarta lição: identidade e orgulho pessoal. Esther manteve sua identidade judaica em segredo inicialmente, mas no momento crucial, ela abraçou quem era e defendeu seu povo. Hoje, essa mensagem é importante para todas as mulheres. Não tenham medo de serem quem são. Abraçar sua identidade, cultura e crenças é fundamental para viver uma vida autêntica e plena. Quinta lição: apoio e solidariedade. A história de Esther também destaca a importância da solidariedade e do apoio mútuo. As mulheres hoje podem aprender que unidas são mais fortes. O apoio entre amigas, colegas de trabalho e familiares pode ser a chave para superar dificuldades e alcançar grandes feitos. Esther nos mostra que, independentemente das circunstâncias, cada mulher tem dentro de si a força para enfrentar desafios, a fé para perseverar e a capacidade de influenciar positivamente o mundo ao seu redor. Sua história é um lembrete poderoso de que, mesmo em momentos de adversidade, podemos encontrar propósito e fazer a diferença. A sabedoria de ouvir conselhos. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Esther sempre valorizou os conselhos de seu primo Mardoqueu, quando ele lhe disse para manter sua identidade judaica em segredo. Ela seguiu seu conselho. Isso nos ensina a importância de ouvir e respeitar as orientações de pessoas sábias em nossas vidas. A sabedoria também de planejar com cuidado. Antes de agir, Esther passou 3 dias em oração e jejum, buscando a orientação de Deus. Ela planejou cuidadosamente seu encontro com o rei, sabendo que a preparação espiritual e mental era crucial para o sucesso. Isso nos mostra a importância de nos prepararmos bem antes de tomar grandes decisões. A sabedoria de ser corajosa.
Com grande coragem, Esther se aproximou do rei Xerxes, sem ser convocada, arriscando sua vida para salvar seu povo. Sua coragem nos inspira a enfrentar nossos medos e agir com bravura, mesmo quando as circunstâncias são adversas. A sabedoria de usar sua influência para o bem. Esther usou sua posição de rainha para desmascarar o plano maligno de Ramã e salvar os judeus. Isso nos ensina que devemos usar qualquer influência ou poder que tenhamos para promover a justiça e o bem-estar dos outros. A sabedoria de ser discreta. Esther manteve sua identidade judaica em segredo até o momento certo. Isso nos mostra que às vezes é sábio ser discreto e estratégico sobre quem somos e o que sabemos, aguardando o momento certo para revelar informações importantes. A sabedoria de buscar apoio coletivo. Esther pediu aos judeus em Susã que jejuassem e orassem com ela. Ela sabia que havia poder na união e no apoio coletivo. Isso nos lembra da importância de buscar apoio em nossas comunidades e de trabalhar juntos para superar desafios. A sabedoria da rainha Esther continua a nos inspirar hoje. Sua história nos lembra que coragem, preparação, uso estratégico da influência, discrição e o apoio coletivo são essenciais para enfrentar desafios e fazer a diferença. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Essa foi a pergunta que Mardoqueu fez para ela, Esther 4,14. Lembre-se, assim como Esther, você tem dentro de si a sabedoria e a força necessária para enfrentar qualquer desafio. E acredite sempre em si mesmo e confiando nos planos de Deus para a sua vida. Vamos falar também sobre fatos negativos de uma mulher não sábia. Primeiro fato, tomar decisões impulsivas. Quem já não tomou decisões impulsivas, não é verdade? Uma mulher que não é sábia tende a tomar decisões impulsivas, sem considerar as consequências a longo prazo. Comprar itens caros por impulso, sem avaliar o impacto no orçamento, podem levar a dificuldades financeiras e arrependimentos. Segundo, não ouvir conselhos. Ignorar conselhos sábios e bem-intencionados é outro sinal de falta de sabedoria, quando rejeitamos a orientação de pessoas experientes. Perdemos a oportunidade de aprender e evitar erros que poderiam ser prevenidos. Terceiro fato, ser orgulhosa e não admitir erros. O orgulho da mulher impede a sabedoria de florescer. Uma mulher que não admite seus erros e insiste em estar sempre certa, mesmo quando está errada, cria conflitos desnecessários e perde a chance de aprender e crescer com suas falhas. Negligenciar a própria saúde. Negligenciar a saúde física e mental é um sinal de falta de sabedoria. Alimentação inadequada, falta de exercício e ignorar sinais de estresse ou depressão podem levar a problemas de saúde graves e diminuir a qualidade de vida. Evitar a responsabilidade. Uma mulher não sábia tende a evitar a responsabilidade por suas ações, culpando os outros por seus próprios erros e falhas. Essa atitude impede o crescimento pessoal e profissional, além de prejudicar os relacionamentos. Falta de planejamento. A falta de planejamento é uma característica de quem não pratica sabedoria. Procrastinar e não estabelecer metas claras para o futuro resultam em falta de direção e oportunidades perdidas. Reconhecer esses comportamentos é o primeiro passo para evitar as armadilhas da falta de sabedoria. Todos nós cometemos erros, mas podemos aprender com eles e buscar ser melhores a cada dia. Lembre-se, a sabedoria não é algo que adquirimos da noite para o dia. É um processo contínuo de aprendizado e crescimento. Ao refletir sobre nossos erros e buscar os conselhos, nos aproximamos de uma vida mais plena e equilibrada. Vamos destacar as principais lições que podemos aprender com a história de Esther? Coragem e fé inabaláveis. Esther nos mostrou que a verdadeira coragem vem da fé.
Sua decisão de se aproximar do rei sem ser convocada, arriscando sua vida para salvar os judeus, é um exemplo de bravura que inspira todos nós a agir com determinação, mesmo diante de grandes riscos. Sabedoria em ouvir e agir. Esther sempre ouviu os conselhos de Mardoqueu e agiu com prudência. Isso nos lembra da importância de ouvir e valorizar a sabedoria dos outros, especialmente daqueles que nos amam e nos querem bem. Uso da influência para o bem. Esther usou sua posição de rainha para promover a justiça e salvar seu povo. Isso nos ensina a usar nossas próprias influências e recursos para fazer o bem e lutar por causas justas. Preparação e resiliência. Antes de tomar qualquer ação, Esther se preparou espiritualmente através de jejum e oração. Sua resiliência diante das adversidades é uma lição poderosa sobre a importância de estar preparado em manter a fé, independentemente das circunstâncias. Identidade e autenticidade. Esther soube quando revelar sua verdadeira identidade e defender seu povo. Isso nos ensina a importância de ser autêntico e fiel a quem somos, mesmo que isso signifique enfrentar riscos e desafios. Solidariedade e apoio coletivo. Esther uniu seu povo em oração e jejum, demonstrando o poder da solidariedade e do apoio comunitário. Trabalhar juntos e apoiar uns aos outros é essencial para superar os desafios da vida. A história de Esther não é apenas um relato antigo, é uma fonte rica de lições para todos nós. Sua coragem, fé, sabedoria e dedicação ao seu povo continuam a ressoar e a inspirar. Lembre-se, assim como Esther, cada um de nós tem um propósito e a capacidade de fazer a diferença. Acredite em si mesmo, busque sabedoria e tenha coragem para enfrentar os desafios. Com fé e determinação, podemos todos deixar um legado duradouro. Obrigado por nos acompanhar hoje. Se você achou essa história inspiradora, por favor, curta, comente e se inscreva aqui no nosso canal. E não se esqueça de compartilhar este vídeo com alguém que possa precisar de um pouco de motivação hoje. Que Deus te abençoe e até a próxima!